paz do Senhor, irmãos, adolescentes, pré-adolescentes, estamos mais uma vez aqui para gravar a aula da Escola Dominical. A nossa aula de hoje, Jesus é a videira verdadeira, é a lição número 11 da nossa lição. Vamos fazer uma oração antes de estudar a lição de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar em Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento no nosso lar, Senhor. Que o Senhor possa dar provisão, Senhor, abrir portas de trabalho, Senhor, curar os enfermos. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a nossa aula de hoje, Jesus é a videira verdadeira. O que é uma videira? Uma videira é uma planta que dá a uva, né? Na capa aqui da nossa lição, ela tem, a uva. Então, Jesus usou a videira como uma figura de linguagem aqui. Ele usou várias vezes esse tipo de coisa na Bíblia, né? Ele usou figuras de linguagem. No caso, ele usou uma árvore para dizer que ele era como essa árvore. E durante o texto da lição nós vamos ver por que ele se comparou a isso. Nós vamos ler o texto da lição de hoje, que encontra-se em João 15, do 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João, aqui tá 13, só pegou esses últimos textos, mas é do 1 ao 17, tá? Esse texto é bem comprido, mas é o texto da lição, então é importante que nós estejamos fazendo a leitura para a gente entender o contexto, né? Por que Jesus falou isso, que ele é a videira verdadeira. Mais uma vez, nós estamos estudando sobre o Evangelho do Discípulo Amado, ainda estamos na lição sobre João, né? Então, aqui eu trouxe uma figura de uma videira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma videira de perto, eu já tive a oportunidade.
além de ser muito linda quando está cheia de frutas, né? A gente fica assim, ai, que vontade, né? Quem gosta de uva, eu gosto bastante de uva. Quem gosta de uva fica com vontade de pegar aqueles cachos e comer todos na hora, né? É muito linda e um cheiro muito gostoso. Então, Jesus falou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, pense numa videira, que coisa mais linda, né? Para a gente pensar o que Jesus está falando nesse texto, né? Falando sobre nós sermos os ramos, que nós não podemos ser nada sem Ele, que nós temos que viver em comunhão com os irmãos, pensando tudo numa videira, né? Por isso eu trouxe a imagem de uma videira, porque ó, os ramos eles crescem entrelaçados, os frutos vão dando um pertinho do outro, e ele precisa de um espaço para ele crescer, né? Então, como podemos ver aqui assim, ele não fica tudo juntinho, olha, ela bem tem um espação, né? É uma fazenda toda, né? De videiras, né? É muito lindo e precisa do sol, né? Precisa de um clima bem interessante. E por que Jesus usou a videira? Porque entre os judeus era muito comum o cultivo de videiras, né? Por causa do vinho, né? Tanto para comer a uva quanto para fazer o vinho, né? O vinho era usado também não só na alimentação, era usado até para remédios, né? Então a videira era muito comum lá para eles. Então Jesus usou. Imagine, Jesus ia falar, por exemplo, sabe como que é, sei lá, um campo de feijão. Ele diz assim, mas eu nunca vi um campo de plantação de feijão. Para nós aqui, talvez seja mais comum esse tipo de coisa, mas para eles lá talvez não fosse. Então a videira era bem comum. Então Jesus usou essa figura de linguagem porque era comum a eles, né? Jesus tem muita sabedoria, né, nas suas pregações. Então, o ponto 1 da nossa lição, ele está falando, continue unidos comigo. No texto, né, ele vem falando que a gente tem que estar sempre junto com ele para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter frutos, né? Porque pense, se um ramo sair ali da videira, ele não vai conseguir produzir sozinho. Jesus, ele é a raiz, né? Ele é a raiz da videira, então nós temos que estar juntos com ele. A firmeza da fé, manter-se firmes em sua palavra. Como é que nós podemos continuar unidos com Cristo, né? Unidos comigo, como diz esse ponto, né? Nós temos que manter-nos firmes na palavra do Senhor, buscar e atentar para os ensinamentos. Dependiam de Cristo, uma só raiz que é Cristo, que eu acabei de falar, né? Cristo é a raiz da videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós nos desconectarmos da videira, a raiz, né, e os ramos, se nós sairmos dali, nós morremos. Nós temos que estar junto com a raiz, que é Cristo, depender de Cristo. Dependiam uns dos outros. Os ramos da videira crescem se entrelaçando. Como eu mostrei na imagem, assim, coisa linda, né? Eles vão se entrelaçando, os ramos, e ficam dependentes uns dos outros para conseguir carregar aquele cacho de uva maravilhoso, né? Que é o fruto, né, da videira. Então, nós precisamos uns dos outros para que nós continuemos unidos com Cristo também, né? Não é só eu e Cristo, é os meus irmãos, sou eu e os meus irmãos. Dependiam do Pai. O lavrador é quem cuida da vinha, Deus Pai. Então, a vinha, a videira, a vinha seria a plantação das videiras, né? Ela não se produz sozinha, precisa de um produtor, um lavrador nesse caso. É ele que molha a terra quando não tem a chuva, né? Quando tem chuva todos os dias, que bênção, né? Ela se molha sozinha, né? Digamos assim. Mas quando não tem, ele tem que molhar, ele tem que arar, ele tem que tirar os matinhos, né? Aquelas ervas daninhas. Então nós precisamos do lavrador. Quem é o lavrador aqui nesse texto? É Deus. Quem é o lavrador da nossa vida, não só nesse texto, né? É Deus, ele que está cuidando, ele que está aparando as arestas, ele que está tirando as coisinhas ruins, né? Molhando, regando e dando saúde para a nossa vida espiritual. No ponto 2, comunhão e obediência. A sujeição a Jesus e aos seus ensinamentos
não é sacrificante. Ao contrário, ela gera alegria plena. A comunhão com Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Então, nós temos que ter comunhão e obediência a Cristo, né? Para que nós possamos chegar ao Pai. É o único caminho. E às vezes a gente pode pensar, puxa, mas é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para obedecer, mas não pode ser, não deve ser sacrifício, né? Ela não é sacrificante, ela tem que gerar alegria plena, porque se nós estamos felizes com Cristo, se nós estamos debaixo da graça do Senhor, como é que eu posso dizer? Se nós estamos alicerçados, se nós estamos fiéis, se nós estamos confiantes que Cristo nos salvou, que Cristo fez o sacrifício por nós, isso não pode ser nenhum sacrifício para nós adorarmos e obedecermos a Deus. Isso tem que ser alegre, isso tem que ser gratificante para nós. E o nosso ponto 3, o verdadeiro discípulo produz frutos. O que a gente espera de uma videira? As uvas. De que adianta a gente fazer uma plantação imensa, como naquela foto ali, né? Aquela imagem, cheia de videiras, e elas não darem as uvas, a vinha, não vir o fruto, né? Então, todo o trabalho será em vão. Então, nesse texto ainda fala, né? Se não produzir frutos, corta e lança fora. Então, nós temos que produzir frutos. O verdadeiro discípulo produz frutos. Quais frutos? O fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22, 23. Todos conhecemos esse texto, né? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio. Acho que eu esqueci algum. Mas são 9 os frutos do Espírito, né? Então, o fruto, né? Eles são divididos, né? Nessas características. Gálatas 5, 22. O verdadeiro discípulo produz frutos. Então, esse fruto do Espírito nós precisamos ter na nossa vida. Todos os frutos do Espírito, de maneira moderada, nós temos que ter todos os frutos do Espírito. Amor ao próximo. Quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus falou que se resumem em todos os 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós queremos que nós tenhamos uma mesa farta, nós precisamos desejar isso para o nosso irmão. Se nós queremos um emprego maravilhoso, nós precisamos desejar isso para o nosso irmão. Se nós queremos uma casa linda, um carro, família maravilhosa, bênçãos, presentes, se nós queremos viagem, nós temos que desejar isso para o nosso irmão. E não é só desejar, se o nosso irmão está passando necessidade, nós temos que compartilhar. Se eu tenho 2 pães, eu levo um para o meu irmão. Se eu tenho 2 peru de Natal, por exemplo, né, que agora a gente está se aproximando, eu levo um para o meu irmão. Se eu tenho 2 panetones, eu levo um para o meu irmão. Meu irmão está necessitado, ele não tem condições, ele está desempregado. Além de eu desejar e de eu orar para Deus abrir as portas de um trabalho para ele, que também faz parte do amor ao próximo, a oração, eu também tenho que compartilhar. Não adianta só eu ficar olhando de longe, vendo a necessidade do meu irmão e daí depois dizer assim, mas Jesus que não abriu as portas para ele, né? Não, Deus está me dando a oportunidade de abençoar a vida dele também. Então, o amor ao próximo tem várias esferas, tem muita coisa que a gente pode fazer para demonstrar esse amor ao próximo. Não é só orar, não é só desejar coisas boas. Nós temos que compartilhar, nós temos que dividir o que nós temos, né? A igreja antiga, né? Eles partiam o pão, eles compartilhavam das coisas, né? Então nós temos que ser assim também, nós temos que tomar como exemplo, né, os antigos da fé. E fazer novos, o verdadeiro discípulo produz frutos. Quais frutos? Novos discípulos. Como eu acabei de falar, o que a gente espera da videira? Uva. Então o que a gente espera de um discípulo? Discípulos também, nós temos que fazer discípulos, nós temos que trazer mais pessoas para Deus, nós temos que evangelizar, nós temos que seguir o ir de Jesus, ir por todo mundo, fazer discípulos, né? Levando a palavra do Senhor, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
levando a palavra do Senhor, nós temos que fazer novos discípulos, porque essa é a mensagem que Jesus nos deixou. Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós dependemos dele, mas nós precisamos estar unidos com nossos irmãos e nós precisamos demonstrar amor ao próximo, gerar frutos, demonstrando, né, esse amor ao próximo. Não basta só nós estarmos ligados na raiz, sermos ramos da videira, mas nós temos que produzir o fruto, que são esses que eu acabei de falar agora, né? Nós temos que produzir os frutos para que nós não sejamos cortados da videira. Então é muito importante nós obedecermos a Cristo, estarmos ligados a Cristo, mas acima de tudo nós produzirmos frutos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e em nome de Jesus que nós possamos ter outras oportunidades, né, de estar estudando a palavra do Senhor, que nesse tempo de pandemia a gente está longe fisicamente, mas que Deus esteja nos unindo no amor ao próximo, no amor que cada um tem, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.